Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Aemon Targaryen nasceu em Porto Real, a capital de todos os reinos, no ano 136 após a conquista, como segundo filho do príncipe Viserys Targaryen, o irmão do recém-coroado rei Aegon III, com sua senhora esposa, Lady Lara da poderosa casa Rhogar, de Lys. Ele contava então com o irmão mais velho, príncipe Aegon, que nascera no ano anterior, e viria a contar em tempo com mais uma irmã, a princesa Nerys, nascida 2 anos mais tarde. Quando nasceu, um ovo de dragão foi posicionado por sobre seu berço, e toda a corte se regozijou com o seu nascimento, com a exceção do irmão Aegon, que foi encontrado em certa feita pela mãe agredindo o recém-nascido com o próprio ovo que fora posicionado ao seu lado. Quando se tornou um jovem rapaz, ele se tornou também inseparável de sua irmã Nerys, o que levaria alguns a especularem e até histórias a circularem em Porto Real, dando conta do amor sem esperança de Aemon pela irmã, que naturalmente seria casada ao irmão mais velho para se tornar em tempo sua rainha, caso Aegon viesse a suceder Viserys no trono. De fato, tal casamento ocorreu no ano 153 após a conquista, e de acordo com os cantores, tanto Aemon quanto Nerys choraram naquele dia, embora se diga que Nerys apenas chorou durante a cerimônia de acamagem, enquanto Aemon chorou por mais tempo, e que este se desentendeu com o irmão diante de toda a corte durante o banquete de casamento. Com o tempo, Aemon se mostrou tão habilidoso nas liças e com as armas que foi considerado digno o bastante para envergar a lâmina valeriana Irmã Negra, a espada da própria Visenya Targaryen, que havia pertencido outrora ao seu lendário avô, o príncipe Daemon, considerado como o mais intrépido guerreiro de seu tempo. Pouco tempo após o casamento entre sua suposta musa Nerys e seu irmão Aegon, Aemon decidiu envergar o Branco, se tornando um irmão juramentado da Guarda Real, presumivelmente porque já não poderia contar, de qualquer forma, com o amor da mulher que desejava. Ele tomou seus votos com apenas 17 anos, ainda durante o reinado de Aegon III, e seu período na guarda seria longo e prolífico, durante o qual serviria sob nada menos do que 5 reis diferentes. Diz-se que, em certa feita, Aemon encarou em uma luta singular Lord Cregan Stark, o Senhor do Norte, e viria a clamar mais tarde que nunca antes havia enfrentado um espadachim mais habilidoso. Depois da mudança de governo, com a ascensão do primo de Aemon ao poder, como Daemon I, ele participou ativamente da invasão do Principado de Dorne, ordenada pelo jovem novo rei, e nesse contexto, ele preveniu uma tentativa de assassinato a Daemon se colocando no caminho de uma flecha envenenada que era endereçada ao rei. O cavaleiro sobreviveu ao veneno dornês, mas mesmo assim precisou ser evacuado em direção à capital para se recuperar de sua provação. Depois que se recuperou, Aemon retornou diretamente para Dorne, pois ainda tinha um dever a cumprir, e ali ele se tornou ainda mais notório nos reinos por derrotar em combate um famoso campeão dornês. Uma rebelião explodida pouco tempo depois de Daemon declarar vitória no Principado desfez rapidamente sua árdua conquista, e Aemon estava ao lado do rei quando ele se encontrou com uma delegação dornesa sob uma bandeira de paz, no ano 161 após a conquista, ao lado de outros 4 cavaleiros brancos. Contudo, aquele encontro era uma armadilha, e 3 dos 5 irmãos da guarda faleceram defendendo Daemon da traição dornesa. O 4º cavaleiro se rendeu de forma vergonhosa, deixando Aemon sozinho para lutar, o que resultou em sua captura pelos dorneses, não sem antes assassinar 2 dos traidores do Principado. O infame Lord Will eventualmente posicionou Aemon, nu, em uma gaiola de corvos, colocada por sobre um fosso repleto de víboras, para que definhasse ou morresse pela ação do veneno das cobras. Daemon, por sua vez, acabou falecendo na traição, e seu corpo jamais foi encontrado, sendo perdido sob as areias de Dorne, e o novo rei, seu irmão mais jovem Baelor, logo assumiu o poder.
Em sua caminhada de penitência desde Porto Real até Lança Solar, como forma de pedir perdão aos Dorneses pelas agressões de seu irmão, Baelor passou pela Fortaleza Will e tentou libertar seu primo Aemon, ordenando aos Will que colocassem o cavaleiro sob sua custódia. Ao invés disso, os Dorneses deram a Baelor a chave da gaiola e disseram a ele para libertá-lo sozinho. Aemon, vendo o potencial perigo representado por aquilo para seu novo rei, implorou a Baelor para que o deixasse para trás, mas o rei se recusou e, ao invés disso, caminhou com confiança em sua fé para dentro do Fosso das Cobras. De acordo com o relato dos cantores que falam a respeito deste evento, as víboras se recusaram a morder o rei devido à sua grande santidade, mas o relato dos mestres conta outra história. Baelor foi mordido ao menos por 6 vezes, antes mesmo de atingir a gaiola de Aemon, enquanto os Dorneses em si dizem que o número de mordidas deve ter chegado a meia centena. Ainda assim, Baelor libertou Aemon antes de sucumbir, e o cavaleiro carregou o rei para fora do fosso em suas costas, enquanto os Will sadicamente apostavam em quanto tempo ambos durariam. O veneno colocou o rei em um coma profundo, e por isso, coube a Aemon carregar o monarca desacordado para norte. Um septão em uma vila localizada rente ao Caminho dos Ossos deu a Aemon roupas e lhe emprestou um asno para ajudar a carregar o rei adiante, e foi assim que os primos chegaram a Porto Negro, a sede da Casa Dondarrion, para além das Montanhas Vermelhas, já nas Terras da Tempestade, onde o mestre a serviço ali tratou dos ferimentos de Baelor. O rei eventualmente despertou durante o próximo trecho da viagem, até Ponta Tempestade, mas ainda levaria mais meio ano até que ele estivesse em condições de viajar o caminho inteiro até Porto Real. Depois da morte de Baelor, em 171 após a conquista, Aemon serviu na guarda real para seu pai Viserys durante seu breve reinado, que já havia terminado nos idos de 172, com sua própria morte. Com isso, o irmão mais velho de Aemon subiu ao poder como quarto de seu nome, e Aemon, por sua vez, permaneceu sendo o senhor comandante de sua irmandade. Quando a rainha Nerys foi acusada de adultério por Sir Morgell Hestwick, coube a Aemon defender a honra de sua irmã em um julgamento por combate contra o homem, durante o qual ele o matou. Isso apenas serviu para aumentar ainda mais a fama do príncipe, para o desgosto de seu real irmão, que sempre gostara de ser o centro de todas as atenções. Para além disso, rumores frequentes na corte davam conta de que Aemon não apenas não era celibatário, como seria a obrigação de um irmão branco, mas que seria também o verdadeiro pai do herdeiro presumido de Aegon, o príncipe Daeron, o que explicaria aliás o sangue ruim existente entre o rei e o príncipe, mas isso naturalmente nunca foi confirmado. Esses rumores se fortaleceram mais ainda quando Aegon consagrou um de seus muitos bastardos, Daemon Waters, como um cavaleiro, cedendo a ele também a posse da lendária espada Blackfyre, a lâmina do Conquistador, um dos principais símbolos do poder real. Isso fez com que as pessoas que já acreditavam na história se convencessem de que Aegon, na realidade, fizera aquilo para sinalizar aos reinos de forma sutil de que queria uma mudança na herança do trono, para pôr um filho seu, e não do irmão, no Trono de Ferro. Contudo, como tantas outras coisas no reinado conturbado de Aegon IV, tais rumores sobre a real paternidade do herdeiro ao trono nunca foram provados, e de acordo com os registros de Mestre Keith, em seu livro Vidas de Quatro Reis, o responsável por iniciar tais rumores, que seriam falsos, teria sido o próprio Aegon, inventando a história sobre o adultério de sua esposa e usando Sir Morgell como uma mera ferramenta, o que seria supostamente provado pelo fato de que os rumores se iniciaram no exato mesmo período em que o rei e seu herdeiro começaram suas querelas abertas, em temas como a não provocada campanha militar contra o Principado de Dorne. Quando a rainha se aproximou da morte devido aos complicados partos da princesa Daenerys e de um filho que morreu pouco após nascer, a ambiciosa mão de Aegon na época, Lord Bracken, chegou a acalentar a esperança de que sua filha Barba, a mãe de um dos muitos bastardos reais, se tornasse a nova rainha caso Nerys falecesse, mas a irmã esposa de Aegon sobreviveu à sua aprovação, e diante disso, coube a Aemon forçar Barba a partir da corte, retornando para a Barreira de Pedra. Em contraste, a amante seguinte de Aegon, Melissa Blackwood, se tornou amiga de todos os outros membros da família real. Em certa feita, Aemon desafiou a vontade real do irmão, que não desejava que ele participasse de um torneio por querer garantir que a mulher escolhida como Rainha do Amor e da Beleza fosse sua nova amante, entrando nas listas como um cavaleiro misterioso, e após derrotar todos os oponentes nos combates, o assim chamado Cavaleiro das Lágrimas, como Aegon ficou conhecido naquele dia, coroou Nerys como a Rainha do Amor e da Beleza.
Apesar de ter vivido uma vida de provocações, sujeito sempre ao ódio e à inveja do irmão mais velho, Aemon viveu também uma vida de retidão cavalheiresca, nunca permitindo que isso turvasse seu código moral, e morreu do mesmo modo, de maneira honrosa, defendendo a vida do rei contra as tentativas de assassinato de 2 irmãos da casa Tywin, que buscavam vingança pela morte de Sir Terence Tywin, outro irmão e ex-membro da Guarda Real que havia sido executado por ordem de Aegon por se envolver com uma de suas amantes. O príncipe Aemon, que ficaria conhecido para a posteridade como o Cavaleiro do Dragão, o mais nobre e reto símbolo da cavalaria de seu tempo, faleceu em algum momento entre os anos de 178 e 183 após a conquista, tendo então entre 42 e 47 anos de idade, e sua morte foi chorada amargamente pela irmã e suposta amante, que morreria também cerca de um ano mais tarde, durante o trabalho de parto.